A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Felipe Oliveira e hoje eu venho aqui trazer para vocês algumas dicas para quem quer montar a sua primeira ministração. E se você chegou nesse vídeo, é porque você quer montar uma primeira ministração, foi convidado, sentiu que esse é seu chamado, e eu convido você a ficar até o final desse vídeo para você aprender a montar a sua primeira ministração. Outra coisa, antes de nós iniciarmos, já curte, compartilha esse vídeo, comenta, para que este conteúdo possa alcançar mais pessoas e que as pessoas que estão iniciando no campo da pregação ou no ministério da ministração possam também ser alcançadas por esse vídeo. Vamos conosco aí trilharmos este estudo e pedirmos para que o Senhor nos dê sabedoria a montarmos o nosso primeiro sermão. Venha comigo! Bom, vamos iniciar com a primeira dica para os irmãos que estão iniciando agora na pregação e vão montar a sua primeira pregação. A primeira dica é o seguinte: você precisa ter uma Bíblia com uma fácil compreensão, a qual a linguagem, a tradução é nos dias de hoje, você consegue absorver muito bem o que está descrito. Vou deixar aqui dois exemplares bíblicos que você pode comprar e ter uma fácil compreensão dos textos bíblicos ali traduzido, como a nossa nova versão internacional, que é de fácil compreensão, Almeida atualizada e revisada do século 21, também é muito boa. Para sua compreensão melhor, você precisa ter uma linguagem muito mais compreensível e até mesmo quando você for iniciar a leitura ao público, aos irmãos da igreja, você precisa de uma linguagem simples e que todos vão entender. Desta forma, você dominará o texto, saberá o que está escrito e também na hora de falar não terá nenhuma dificuldade. Vamos agora para o segundo passo. Bom, tendo em vista que você já tem uma Bíblia de fácil compreensão e que todos aqueles, quando você lê no altar, no púlpito, vão ouvir e também entender a tradução daquela Bíblia, passamos para esse segundo passo ou segunda dica. A segunda dica é: escolha um texto de fácil compreensão e um texto que você conheça muito bem. Como é a sua primeira ministração, você precisa escolher um texto que você conheça ele bem e também um texto que seja muito conhecido, um texto prático. Nós podemos ali trabalhar com algumas parábolas de Jesus, podemos trabalhar também com alguns milagres de Jesus, o cego de Jericó, ou podemos trabalhar com salmos. O Salmos 23 também é muito interessante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os Salmos 91, o Salmos 125. Você vai procurar textos que você compreende muito bem e saiba trabalhar com ele, porque é um texto muito conhecido. Outra dica também muito interessante é você pegar algumas histórias narrativas do Velho Testamento, como Davi vencendo Golias, José no Egito. Essas são histórias que são muito compreendidas e conhecidas no nosso mundo e de fácil aplicação para uma pregação. Haja vista esses textos muito conhecidos, você com a sua primeira ministração se sairá muito bem com a sua dedicação e aplicação através do Espírito Santo de Deus. Tendo em vista isso, vamos para o nosso terceiro passo. A nossa terceira dica é: prepare-se muito bem. Antes mesmo de você iniciar o projeto da sua pregação, você precisa se preparar muito bem. Você precisa ler e reler o texto, mesmo que você já conheça. Dentro das leituras que você vai fazendo, a sua mente vai ampliando ainda mais o conhecimento. Então comece a pesquisar também sobre aquele texto, outros autores que vão comentar, Bíblias com comentários, comentários bíblicos daquilo. Comece a fazer pergunta para o texto. Por que que o salmista escreveu isso? Por que que Deus permitiu isso? Por que que isso acontece? Em qual local eles estão? Isso são perguntas que vão abrir a sua mente e também te dar muito mais conhecimento mediante ao texto.
Não tenha medo de explorar o texto. Busque enriquecer o seu conhecimento naquele texto através de fontes e através mesmo da própria Bíblia. Quando você vai esmiuçando o texto, você vai lendo e relendo ele muitas vezes, você vai compreendendo e pegando coisas que no texto parece ou parecia estar escondido. Hernandes Dias Lopes vai dizer que, no mínimo, você tem que ler 10 vezes o texto que você vai pregar. Para quando chegar no altar ou no púlpito, você não venha tremer, você não venha gaguejar ou esquecer o texto. Você precisa dominar o texto antes mesmo de pregar ele para outras pessoas. Nós, irmãos, os crentes, os irmãos da igreja, sabe quando o pregador se preparou e quando ele não se preparou. E você mesmo já deve ter visto pessoas que não se prepararam, subiram no altar de qualquer jeito, para pregar a palavra de qualquer maneira. E isso não dá certo. Você precisa esmiuçar o texto, compreender o texto, fazer pergunta para o texto. Se você vai pregar daqui uma semana, estude a semana toda para essa ministração. Não tem como ter preguiça. O ministro de Deus não pode ser preguiçoso. Em todos os momentos em que ele houver a oportunidade para pregar e ministrar, ele precisa estudar, pedir a Deus a direção e também recorrer aos autores, aos comentaristas e à Bíblia como um foco principal. Dito isso, vamos aí para o nosso quarto passo. Quarta dica. Nessa quarta dica, eu quero deixar aqui orientado a vocês que precisa ser feito um esboço. Você precisa fazer um esboço para a sua pregação. Por quê, pastor Felipe? O esboço ele vai te dar duas orientações. A primeira, quando no caso você estiver ministrando e esquecer algum tópico, esquecer algum versículo, o esboço estará lá para você relembrar sobre o que você está pregando e em que parte você parou do texto. Não é feio, irmãos, você olhar para o esboço, para recuperar, para lembrar daquilo que está escrito. Feio, e muitas das vezes acontece, mas por conta de uma timidez e de uma falta de preparo, é a pessoa ler o esboço que ela escreveu, ficar lendo toda hora sem olhar para o público. Isso sim é uma coisa que não é muito ética e agradável àquela situação. Mas você pode sim retornar ao esboço, ler uma parte que seja daquele esboço e prosseguir a sua aplicação pessoal. O esboço ele não tem só como um foco lembrar você do que você esqueceu. O esboço também tem como foco organizar a sua ministração e o seu sermão. Quando você tem um esboço, você tem um começo, você tem um meio e você tem um final, uma conclusão. Tem pessoas que ele começa o sermão dele, mas não sabe como terminar. Tem pessoas que até começa, mas não tem um meio, que é o conteúdo, e já vai logo para a finalização. Então o esboço vai te dar organização na sua palavra. Já viu aquelas pessoas que não levam esboço, não levam nada e acabam falando nada com nada na palavra, acaba indo de um texto para outro, se desorganizando e tudo? O esboço tem como foco também não só lembrar você dos tópicos e dos textos que você estudou, mas de organizar o seu sermão, fazer com que o seu sermão seja mais proeminente e eficaz na vida dos irmãos. Agora vamos para o nosso 5 tópico, ou quinto passo. O quinto passo é fique calmo. Não fique nervoso. Irmãos, eu ministro desde os 6 anos de idade. E o nervosismo é um dos maiores problemas dos pregadores. Eu já chorei em sermão, eu já esqueci o que era para ter falado nas minhas pregações, e foi aquele nervosismo que só vontade de correr, de sair do púlpito, de ir embora no mesmo culto, é situações que nos dá pavor. Mas eu quero dizer para você, o seu primeiro sermão, muitas das vezes, não pode ser o melhor, mas se você trabalhar com as dicas que eu estou lhe dando aqui, vai ser um sermão bem construído e também bem colocado na força do Senhor Jesus Cristo e na sua dedicação. Uma coisa que nós temos que pensar no momento em que estamos apregoando o sermão é que Deus vai agir, que não depende de mim, de você, a mensagem fazer o efeito nas pessoas, não. Depende do Espírito Santo de Deus. Antes de você iniciar a sua pregação, de saudar os irmãos com a paz do Senhor, faça uma respiração.
Puxe o ar e solte o ar. Tome uma postura também ereta, com os ombros retos, jogados um pouquinho para trás, na metade aqui, e o pescoço levantado. Por quê? A sua postura te traz confiança. Se você encurvar os ombros, abaixar a cabeça, o seu corpo vai entender que você está nervoso e está com medo. Então, sua postura, sua respiração vai ajudar você a trazer calma na hora da ministração. Fale com o seu público, saude ele, pergunte se eles estão bem, se eles estão felizes com Jesus, para eles glorificarem a Deus. Quando o público reagir juntamente com você, você se tranquilizará melhor, se sentirá mais familiarizado com aquela situação. E depois de muitas ministrações, o Espírito Santo de Deus vai te dando calmaria e você vai pregando como se já houvesse muitos anos pregado, muitos anos já ministrando a palavra de Deus. Vamos agora para o nosso sexto tópico. O sexto passo é aplicação. Você não pode deixar de fazer uma aplicação na sua pregação. A pregação é feita de três partes: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Como assim, pastor Felipe? O que é aplicação? Vamos voltar um pouquinho no que nós falamos na aula sobre as mensagens que podem ser trazidas. E eu vou mostrar para você como você pode fazer uma aplicação dessa mensagem. Eu quero usar aqui o cego Bartimeu. A história do cego Bartimeu, que ele clamava a Jesus à beira do caminho enquanto ele ouvia que Jesus passava por Jericó. Jesus estava passando por Jericó e o cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto o cego clamava, muitos falavam para ele: fica quieto, cala a boca, ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que o cego clamou ainda mais alto. Tá, pastor Felipe, mas o que isso tem a ver comigo? A aplicação, ela é algo que precisa ser urgente e atual. Então eu preciso aplicar esse texto na vida dos meus irmãos atualmente e urgentemente. A aplicação você traz tanto uma urgência quanto algo atual. E eu vou demonstrar isso agora. Enquanto aquele cego clamava, ele foi ouvido pelo Senhor Jesus Cristo. E como eu aplico isso na minha vida, pastor Felipe? Você pode dizer: meus irmãos, continue adorando a Deus, continue clamando a Ele, continue pedindo a Ele. A Bíblia diz: aquele que bate, a porta se abrirá. E se você está pedindo por alguma coisa, por uma causa, se você está clamando para que Deus possa te ouvir, te atender, quem sabe curar você, ou até mesmo dar visão para você, dar sabedoria para você, continue clamando, mesmo que alguém mande você ficar quieto, mesmo que a circunstância peça para que você pare, mesmo que alguns olhem para você e falem: não vai adiantar, Jesus não vai te ouvir, Jesus não vai te atender, permaneça clamando, que do mesmo jeito que Jesus ouviu o cego Bartimeu, ele também vai ouvir o seu clamor. E aí você pode citar Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Então isso é uma aplicação, é eu trazer o texto, algo atual e também urgente, convidar a igreja, chamar a atenção da igreja. Essa é uma aplicação que eu preciso fazer. Tem pessoas que só lê o texto e só explica o texto, mas não aplica. E a aplicação é a parte mais importante de todo um sermão. Agora vamos para o último passo, que é o sétimo passo. O sétimo e último passo é a oração. Ore pelo seu sermão, ore pela sua vida e pela vida daqueles que vão ouvir. A oração é essencial para todo e qualquer sermão. Sem oração, o seu sermão não vai ser válido. Sem oração é como se você estivesse montando algo científico e na hora de chegar para a igreja amassasse e jogasse no lixo. A oração precisa ser fundamental em todo o sermão. Antes de pregá-la e depois, quando estiver pregando, a oração é essencial. Existe um autor que diz: antes de falarmos de Deus, precisamos falar com Deus. Outro autor diz: coloque fogo no seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo. Oração. Para ela se tornar poderosa, para ela se tornar uma oração eficaz, precisa de oração. Paulo mesmo vai dizer: olha, eu não fui com você, para vocês, em Coríntios ele vai dizer: eu não fui para vocês, o encontro de vocês, somente com palavras persuasivas, mas fui também revestido de poder e a palavra com poder os alcançou. Sem oração, a sua palavra, a sua mensagem, o seu sermão não terá eficácia e nem poder. Se você quer que Deus opere, ore, busque a Deus para que Ele possa
agir em sua vida e na vida dos ouvintes daquele sermão que foi preparado por você e pelo Espírito Santo gerado no seu coração. Irmãos, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e, por favor, se você puder, compartilhe esse link com mais alguém. Se você gostou, já siga o nosso canal, nos ajude aí, curta, comenta, compartilha, faça aí um apoio mútuo para esse nosso vídeo alcançar mais pessoas. E se ele te ajudou, não custa nada você deixar o seu joinha e também o seu comentário. Deus abençoe e até uma próxima.